Olá, turma! Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de frações. Na aula de hoje, nós iremos revisar e recapitular um pouco daquilo que foi estudado ao longo das aulas anteriores de frações. Vamos retomar este assunto. Fração, ele é um exemplo de número racional. Ou seja, um número racional, por definição, é todo número que pode ser escrito na forma de fração. A sobre B, em que A e B são números inteiros, com B diferente de zero, pois o A representa o numerador e o B o denominador. O denominador de uma fração nunca pode assumir um valor igual a zero. Tem que ser sempre um valor diferente de zero. Por esse motivo, na definição, B é diferente de zero. É um número racional. Então, todo número escrito na forma de A sobre B ou na forma de fração é um número racional, onde o número racional, ou uma fração, é composto por um numerador e um denominador. O numerador é o valor que fica acima da barra do traço e o denominador que fica abaixo do traço. Nós iremos fazer a leitura da fração do seguinte modo. Temos aqui alguns exemplos. 1/2, lendo sempre o valor que está presente do numerador e indicando por meio, terço, quarto, quinto, a ordem do número que está no denominador. Sabemos que uma coisa que é dividido por 2 representa o meio, representa a metade, por 3 o terço, por 4 o quarto, o quinto, o sexto e assim por diante. Por esse motivo, 1 sobre 2 é lido na forma de 1/2. 1 sobre 3 é lido na forma de 1/3. 1 sobre 4, 1/4. 1 sobre 5, 1/5. 1 sobre 6, 1/6. 1/7, 1/8, 1/9. E assim por diante. 2/5, 4/7, 7/8, 15/9, 1/10. Sempre que o meu denominador é 10, eu vou ler décimo. Sempre que o meu denominador é 100, eu irei ler centésimo. Sempre que o meu denominador for 1000, eu irei ler milésimo. Então, nós temos 1/10, 1/100, 1/1000 e 8/1000. A fração ela é utilizada muitas das vezes para representar uma pequena parte de um todo. Porque a fração ela indica exatamente isso. Uma parte de um todo que foi dividido em partes iguais. Por exemplo, nesta figura nós temos um círculo que representa o todo. E este círculo foi dividido, foi fatiado em 4 pedaços menores. Então, esse todo foi dividido em 4 partes. Então, eu tenho 4 partes do todo. E dessas 4 partes, eu tenho uma parte que está pintada. A parte que está pintada, eu vou representar na forma de fração. Somente a parte que está pintada. Então, como fazer isso? Colocando no numerador a quantidade de partes pintada e no denominador a quantidade de partes no total. Então, aquilo que aparece no denominador é minha parte total, a quantidade de partes total. E no numerador, a minha quantidade de partes que está pintada nesta ocasião. Então, nós temos uma parte pintada de azul, por isso 1/4. Observemos as duas figuras seguintes. Nós temos um hexágono. Este hexágono foi dividido em 6 partes. E dessas 6 partes, nós temos 5 partes pintadas. Então, em fração, eu teria 5 partes pintadas de um total de 6. Já a circunferência ela tem 3 partes pintadas, 6, 9 partes pintadas. Ela tem 9 partes pintadas de um total de 12. Então, há 12 fatias, 12 partes. E desse total tem 9 pintadas. Então, a fração que representa a parte pintada é 9
12 avos. Vejamos as seguintes figuras. Nessas figuras, nós temos aqui algumas figuras que foram divididas e algumas partes pintadas. Neste retângulo, nesta primeira figura, esse retângulo, nós temos um total de 10 partes. E dessas 10 partes, nós temos 7 partes pintadas. Então, 7 décimos. É assim que nós vamos ler. 7 décimos. Então, a parte pintada representa 7 décimos. Já nessa figura ao lado, no triângulo, nós temos uma parte pintada no total de 2. Ou seja, 1 meio. 1 meio. A metade. A circunferência a seguir, nós temos 8 partes. E das 8 partes, 5 são pintadas. Então, nós temos 5 oitavos. 5 oitavos. Aqui nós temos 3 quartos. E nesta figura aqui, nós temos um total de 25 quadradinhos. Desses 25, nós temos 9 quadradinhos pintados. Então, nós temos 9 25 avos. Dessa forma, representamos as partes pintadas que aparecem nas figuras. Ou seja, é bem simples. Partes pintadas, numerador, numerador, quantidades total de partes. Então, finalizamos a nossa aula por aqui. Desejo a todos um bom dia e ótimo estudo.